Batman, O Nascimento do Demônio Parte 1, na verdade, não é sobre o Tinhoso. E também não é sobre o nascimento do demônio. É sobre o filho do demônio e a noiva do demônio. O Filho do Demônio é uma história escrita por Michael Barr, Jerry Bigger, Tom Greenberg. A história O Filho do Demônio começa com bandidos fazendo pessoas reféns e o Batman é acionado. Ele vai atrás dessas pessoas, que é uma gangue. Eles são fortemente armados e entra em combate com o Batman. O Batman fica um pouco ferido e ele é resgatado pela Talia al Ghul, que o leva até a Batcaverna, e ele tá sonhando sempre com a famigerada morte de seus pais. Então, aparentemente já parece que eles têm uma certa intimidade. O Alfred também deixou com que ela tivesse acesso ao local. Aí tem uma referência aqui a Muammar Gaddafi, que ele seria um ditador que aparentemente seria meio amistoso com os Estados Unidos, e falam que ele é um mistério, e realmente o Muammar Gaddafi, tanto na história quanto na vida real, ele era um mistério. Ele tinha várias coisas, ele tinha um harém com crianças, com mulheres bem novas, né? Ele matava muita gente. Posteriormente, quem entrou no comando, que é a Irmandade Muçulmana, matou tudo que ele tinha matado em 30 anos, matou em um. Mas vamos voltar para a história, que esse não é o caso. Então, posteriormente, vai entrar em contato com uma morte. O Batman vai entrar em contato com uma morte e vai se questionar o porquê que aconteceu aquilo. Não é uma história que começa meio investigativa, porém ela não se sustenta até o final da história, porque parece que o Batman, ele tem certos dons sobrenaturais, então se torna extremamente Deus Ex Machina, porque as pistas elas não estavam postas para que o leitor pudesse raciocinar junto com o personagem, e também não é o caso de o personagem dar indícios de determinada coisa que iria acontecer, fazendo um foreshadowing para que depois fosse recapitulado alguma coisa. A gente acompanha essa aproximação da Talia al Ghul com o Batman, e eles meio que... E o Ra's al Ghul, ele gosta que o Batman fique com a sua filha. Ele quer um herdeiro para quem herdaria o reino dele. Então, ele sabe que, por mais que ele possa aparentemente ser imortal, mas ele já não é mais aquela coisa, ele sempre precisa do poço. Ele sabe que ele tá ficando velho e ele gostaria disso. Então, a Talia al Ghul tem uma relação com o Batman e depois fala para ele que acabou perdendo o filho. O Batman fica desolado, né? Então, ele tinha se retirado da guerra ao lado do Ra's al Ghul, mas depois ele volta para mostrar, né, o seu descontentamento, a sua raiva. Então ele quer externar essa raiva de alguma forma. A história envolve até foguete. É uma história que trata um pouco sobre a Guerra Fria, de uma forma bem superficial, falando da corrida espacial um pouco. Tinha esse rapaz aqui que seus pais foram mortos por conta de a bomba atômica dos Estados Unidos, que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. Seus pais estavam em um dos dois locais na hora da explosão, e fez com que ele quisesse se vingar do Ra's al Ghul, porque Ra's al Ghul tinha mandado seus pais para lá em determinado momento. Porém, mesmo não sendo intencional, uma história muito fraca, e somente é lembrada pelo fato do nascimento do Damian, que depois é retomado com o Grant Morrison e a noiva do demônio. O Ra's al Ghul, ele quer uma companheira, né? A esposa dele morreu há muito tempo, que inclusive é dito no segundo encadernado, que é muito melhor do que o primeiro, infinitas vezes melhores que o primeiro. Esse daqui eu acho que deve estar nas melhores histórias que envolve o mundo do Batman. E o Ra's al Ghul, ele quer uma esposa e escolhe uma atriz que já não fazia tanto sucesso. As histórias, se a história primeira já não estava boa, essa daqui é talvez pior ainda. São histórias muito esquecíveis. O traço correto, né? Dá pra ver. Trabalhar sombra, luz e sombra muito bem. As capas são muito bem feitas. A galeria de capas é muito boa. E depois aparece no encadernado a primeira história envolvendo Ra's al Ghul, que é até vendida como a morte do Robin, que é: quando eu quero que o Robin morre, ele morre. A filha do demônio. A colorização muito atual. Eu não sei por que tem essa colorização, sendo que ela é anterior ao filho e à noiva do demônio. Essa é a história de estreia do vilão do Batman, do Ra's al Ghul. Imagino que tenha sido recolorida, porque não seria condizente à época. Se eu não me engano, aqui está falando 1971, porém, imagino que seja de 1981 e 89.
E assim termina o nosso review. Vou deixar para vocês esse e outros materiais na descrição. Você pode estar adquirindo o volume 2. O volume 2 compensa muito, muito você adquirir. Você pode estar adquirindo esses e outros volumes que vão estar nos meus links abaixo. Você vai estar ajudando o canal diretamente, me ajudando a manter as resenhas, os vídeos para vocês. Você não vai pagar mais nada por isso. Um forte abraço, então imagine.